Nossa Bíblia em João, capítulo de número 4. Jesus e a samaritana, e a mulher samaritana. Eu vou ler essa passagem aqui e a gente vai comentando ao longo da minha leitura. Eu li essa passagem da mulher samaritana algumas vezes. Vai falar sobre salvação. Vai falar sobre salvação, e o evangelista que promoveu essa salvação era Jesus, aquele que a gente deveria imitar sempre. Jesus foi o grande evangelista dessa salvação. E essa salvação teve um outro evangelista também, que você vai descobrir aqui no texto junto comigo, essa obra de salvação. Porque nós, como igreja, a gente acaba vendo muitas outras igrejas que estão fazendo um bom trabalho, estão pregando a palavra, e eu fico bobo como a gente vê modelos, vê coisas acontecendo, e a gente olha assim, a gente fica tentado e copiamos. Além de ficarmos tentados, damos um jeito de copiar o modelinho A, o modelinho B, o modelinho C, o modelinho D, e etc. E me parece que quando vemos uma passagem dessa, não conseguimos encontrar um padrão aqui. Jesus não pregava com um padrão, mas nós pregamos, mas Jesus não pregava com um padrão. No entanto, aqui nessa passagem, você vai poder reconhecer uma sabedoria e uma sutileza, sabe aquela sutileza do tamanho de um elefante, em um ato evangelístico, em um ato de uma evangelização. Uma sutileza que nós não ficamos impressionados com essas sutilezas. A gente fica mais impressionado com coisas que, meu Deus, que bombam, que uau, que aparecem, que explodem, que são pirotécnicas. Mas coisas simples não impressionam a gente não tem nenhum mecanismo dentro da gente para se impressionar com coisas simples. E eu quero mostrar a simplicidade desta evangelização e o quanto essa evangelização alcançou. Então, eu vou ler alguns versículos, faremos uma pausa e alguns comentários e uma oração, né? Diz a palavra do Senhor assim, em João, capítulo 4, verso 1 em diante. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Deus e Pai amado, soberano, lemos essa porção da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe. Então, queridos, o primeiro comentário é que samaritanos e judeus, eles eram inimigos entre si. Eles tinham problemas, apesar de acreditarem no mesmo Deus, eles tinham problemas com respeito aos costumes e à obediência à palavra do Senhor. Os samaritanos eram conhecidos como aqueles que tinham uma pequena noção da vontade do Senhor. Tanto é que algo assim que deixava os samaritanos, vamos dizer assim, bem em dívida com os judeus, era o fato deles serem um povo misto. Eles faziam casamentos mistos. A gente aqui, por exemplo, dentro da fé cristã, a gente sempre, se somos consultados para aconselhamento, afirmamos que o casamento de cristão deve ser entre cristãos. Fazemos gosto disso, por causa do julgo desigual e por causa de uma série de problemas que isso acarreta no casamento. Isso é bíblico. A ideia do julgo, o julgo deve ser igual. Quer dizer, o casal ele deve ser compatível no que diz respeito à fé, inclusive. Aliás, o ensinamento da Bíblia é exatamente com respeito ao casamento, mas nós podemos, inclusive, ampliar essa noção para os outros relacionamentos também. Quando você se relaciona com alguém, é bom que esse alguém seja também idôneo contigo. Chegue junto, pense do mesmo jeito.
Porque é assim que flui, que funciona. Por exemplo, eu sou, em particular, contra. Né? Não está escrito na Bíblia desse jeito, mas eu sou contra, por exemplo, eu jamais faria, por exemplo, uma sociedade com uma pessoa que não fosse da fé. Porque na sociedade eu iria querer tirar o dízimo. Só que se a outra pessoa não é da fé, ela não vai querer fazer isso, nem vai entender isso. Que 10% da empresa teria que ir para a igreja. Ela não vai entender isso, já vai dar um problema. Porque o jugo ficou desigual. O que pesa para o meu lado não pesa para o lado dele. Eu tenho uma consciência a zelar com respeito ao dízimo. O outro não tem. Então fica complexo. E os samaritanos não observavam esta regra de comportamento. Eles casavam com gentios. Eles se misturavam no matrimônio. E isso era um grande problema que separava esses dois povos, sem contar a história com que os separou lá no Velho Testamento, a história no passado. Assim, Jesus chegou a uma cidade. Bom, então, esses dois povos não se davam bem, esses dois grupos não se davam bem, e, inclusive, um judeu, geralmente, quando tinha que atravessar, ir para o outro lado, ele evitava passar pelas cidades de samaritanos. Ele dava a volta. Se ele tivesse tempo de dar a volta, ele dava a volta. Ele não passava por dentro da cidade de samaritanos. Mas Jesus tinha um projeto. Ele queria mostrar que a salvação também tinha vindo para os samaritanos. Oh, meu Deus do céu, como isso, Jesus? Como isso, Jesus? A salvação também veio para os samaritanos? Que isso? Aliás, não veio só para os samaritanos, veio para os gregos, veio para os romanos, veio para todas aquelas outras pessoas. Jesus estava trazendo a salvação para todos os escolhidos que estavam espalhados em todas as nações. E até quem ainda ia nascer. Então, no verso 5 em diante, assim que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de beber. Dê-me um pouco de beber. Pois os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar alguns alimentos e Jesus estava ali, estava do lado do poço, esperando alguém chegar, e quando chega aquela mulher, ele olha assim, bom, aí da minha percepção, né, da minha interpretação, né? Ele olhou assim, vai começar por essa aqui. Vamos começar o milagre por essa. Ele aí, moça, eu vim falar a você do reino dos céus. Eu vim falar a você. Foi assim que ele começou? Não, ele não começou assim. Ele começou da forma mais sutil. Você acha que Jesus estava com sede mesmo? Ele começou da forma mais sutil. Está tirando água? Dê-me um pouco de beber. E aquela mulher logo ficou apavorada. Mas como você é judeu, sou samaritana? Você está falando com uma mulher samaritana? Como? A mulher chegou na crítica, né? Então, verso 8 em diante, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ele aí coloca a primeira pulga atrás do ouvido dela. Ele diz, não, é o contrário. É o contrário. Pelo que eu estou vendo, você não conhece o dom de Deus. Você não conhece a salvação. Você não conhece o Deus vivo. Porque se você conhecesse o Deus vivo e você conhecesse quem te pede água, você que estaria me pedindo água e não eu a você.
Ele começa um discurso assim, parecendo que um discurso que não ia dar muito em lugar nenhum. Ele começa falando da deficiência dela enxergar o Deus vivo. Ele começa falando da deficiência dela entender quem ele era. Ela não percebe quem ele é. Ela vê Jesus, mas não percebe Jesus como o Deus encarnado. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por um acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então aí ela mostra claramente que ela não tinha que ela era cega, ela não tinha a menor habilidade para enxergar de quem ela estava de frente. Ela só mostra a sua cegueira espiritual. Porque quando ele fala, olha, você que deveria estar me pedindo água, se você soubesse quem sou eu, quem estaria me pedindo água é você. E ela, ué, mas como eu vou pedir água para você? Tu não tem balde e o poço é fundo? Como é que tu vai pegar água? Como é que tu vai pegar essa água viva se tu não tem balde e o poço é fundo? Então aí Jesus dá mais um passo. Quem beber desta água deve ter apontado lá para baixo do poço. Quem beber desta água voltará a ter sede. Olha, observa como Jesus faz com riqueza uso dessa metáfora. Quem beber dessa água aí que você vai puxar agora, quem beber dela volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Gente, papo de maluco, né? Quem bebe dessa água aí tem sede, mas quem bebe da água que eu tenho, da água que eu posso dar, da água, quem bebe da minha água, mas ele não tem um cantil, ele não tem um balde, ele não tem nada ali, ele está falando. Quem bebe da minha água, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, só os dois ali conversando. E ele aí traz essa outra ideia. Meu Deus, fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabe que negócio de vida eterna, ele interessa, né? Quem quer viver muito aqui? Amém? Glória a Deus. Todo mundo quer viver muito? Já estão especulando no meio científico o homem que vai chegar a 150 anos, sabe? Misericórdia da humanidade, porque ele só com 80 já faz essa lástima aí que a gente está vendo. Imagina se ele puder viver até 150 anos. Mas, enfim, já está se cogitando isso. O homem quer descobrir um jeito de viver eternamente. E há cientistas trabalhando com essa ideia e levantando hipóteses. E essa galera da genética, essa galera aí, está nesse caminho aí. Tem algumas pessoas nesse caminho aí. Já se cogita em tecnologia para levar o homem a 150 anos. Não sei como é que vai ser, né? Que se com 60 a gente já está com cabelo branco, com 150, como é que vai chegar a 150? Eu não sei como é que vai chegar a 150. Então, queridos irmãos, quando ele fala esse negócio de jorrar para a vida eterna, ela se interessa. Ela se interessa, enfim, pela água que ele está oferecendo. Ele está oferecendo uma água, ele diz que a água é viva, e essa água, quem bebe dela, jorra para a vida eterna. Eu não sei exatamente o que essa mulher pensou, mas ela pensou, não, opa, peraí, deve ser uma água milagrosa que ele está dando aqui. Deve ser uma água diferente. Mas água. Não que o Jesus estava falando. Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela mostrou que ela ainda não sacou o espiritual da coisa. Eu vou beber dessa água e aí eu não vou ter mais sede. E se eu não tenho mais sede, não preciso vir aqui buscar essa água aqui.
ela ainda está pensando na matéria ainda. Ela não está pensando no espiritual, ela está pensando em matar a sede do corpo. Ela estava ali para matar a sede do corpo. Jesus está falando da sede da alma. Mas ele não está pregando para ela, ele está conversando. Gente, Jesus está conversando. Isso é uma conversa, não é uma pregação. Aí tinha um problema na vida dela. Um problema grave na vida dela. Ela era uma mulher de muitos homens. A palavra marido aqui, vá, chame o seu marido e volte aqui. Essa palavra no original do grego é andra. Andra pode ser traduzido como homem, pode ser traduzido como marido e pode ser traduzida também como parceiro afetivo sexual. Ou seja, serve para definir marido, andra, homem, fora do contexto marital, homem, simplesmente andra, como também um parceiro sexual, um parceiro afetivo sexual. Essa palavra. E Jesus então pergunta e usa esta palavra: vá, chame o seu marido e volte. Porque esse era o problema dela. Ela não tinha marido. Ela tinha muitos homens, mas nenhum era marido dela. E ela diz, ao que a mulher responde: não tenho marido. Ela falou a verdade. Ela não tinha mesmo marido. Ela tinha relacionamentos. Não tenho marido. Então Jesus disse, aí veio a revelação: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Você não tem marido, mas tem esse monte de cacho pendurado em você aí. Isso é uma conversa, não é uma pregação. Isso vai resultar em conversão. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei, o Senhor é um profeta. Eu estou diante de um profeta. Agora eu sei que o Senhor é profeta. Adivinhou a minha vida. Conhece, sabe o que eu ando fazendo. Sabe o que eu já fiz. Sabe até o número de homens que eu já tive. Que não eram relacionamentos oficiais, sérios. Mas aí, como todo ser humano, aquela mulher se protege. Dá uma animada, reconhece, agora eu sei que tu és profeta. Então me responde, onde é que nós devemos adorar? No monte ou no templo? Onde devemos adorar? Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela fez, irmãos? O que isso tem a ver com o fato dela não ter marido, mas ter uma penca de homem? Ela reconhece, tu és profeta. Tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela desvia o assunto. Tocou na ferida dela, ela desvia o pecado. Ela fala de religião. Ela traz a ideia da religião. Ela traz uma problemática da religião. É como você está evangelizando alguém, falando a alguém. Mas a pessoa aí sai com uma daquelas assim. Mas eu conheço uns pastores aí que são uns pisão na bola aí. Eu conheço uns pastores aí que pisam na bola direto. Aí menciona alguns pastores que ele viu no YouTube, falando graça lá no YouTube, falando bobagem.
falando de política, aí mencionam os pastores. E você estava evangelizando, você estava convidando para ir para a sua igreja, tal, você estava falando de Jesus, você estava falando, eu sei que a igreja é um bom lugar, mas tem uns pastores aí, né? Tem umas igrejas malucas aí, né? Tem umas igrejas esquisitas aí, né? Tem umas igrejas assim, tem pastor assim, tem um membro assim, tem crente, tem um vizinho que é crente. Olha, ele é uma coisa. Foi o que ela fez aqui. Ela trouxe um problema religioso. Os judeus diziam, é no templo o lugar da adoração. E os samaritanos, não, é no monte. Eles tinham construído um templo lá no monte. É no monte. É no monte. E ela traz um problema religioso, cultural. Mulher, Jesus disse no versículo 21, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, Jesus dá uma solução fantástica. Ele diz, não é no monte e também não vai ser no templo. Tanto o monte quanto o templo são expressões desta época. Vai chegar um tempo, e ele já chegou, porque ele, o Cristo, estava presente, que não vai ser em nenhum desses dois lugares o lugar de adoração. Porque o perfeito lugar de adoração é qualquer lugar onde o crente esteja em espírito e em verdade. Pode ser no seu banheiro, quando você estiver tomando banho e cantando louvor, corinho ao Senhor. Tal. Pode ser ali um lugar de adoração. Pode ser quando você estiver no volante do carro, viagem longa, e aí você começa cantando uma canção. Canção encurta caminho. Já ouviu falar nisso? Pois é uma frase da minha infância. Canção encurta caminho. Vai cantando, o caminho fica curto. Hoje em dia é a internet que encurta o caminho. Mas a canção já encurtou o caminho muitas vezes. Então, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ao falar isso, eu não estou desvalorizando o que nós temos como a igreja, porque quando ele está falando aqui em templo, ele está falando de algo um pouco diferente da igreja. Um pouco diferente da igreja que você conhece hoje. Um pouco não, muito diferente. O templo era um lugar de sacrifício. O templo era um marco na vida daquele povo e era um templo só, não tinha muitos templos. Mas igreja eram as casas das pessoas. Igreja eram reuniões pequenas, porque a palavra igreja em grego quer dizer reunião, assembleia. A palavra igreja. Vamos para a igreja, vamos para a reunião. É isso que está sendo dito quando a palavra é dita em grego. Então, igreja é reunião. Casa de pessoas, onde a igreja começou reunindo inicialmente. Depois deixou de ser em casas de pessoas, foi muitas vezes em lugares distantes do império, foi muitas vezes nos cemitérios, foi em vários lugares. Jesus, conhecendo o que aconteceria com a igreja, não podia dar um endereço para a igreja. A igreja, nos primeiros 300 anos, não pôde ter um endereço claro. Ou seja, a igreja era só uma reunião de pessoas que vinham para cear, para comer o pão e beber do cálice, dar um testemunho, cantar um corinho, e depois cada um saía para a sua casa. Então Jesus está dizendo, olha, hoje é assim, mas vai ser diferente. Porque o Pai não está procurando monte, nem está procurando prédio. O Pai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade.
Gente, se você é uma pessoa liberta pelo poder do Espírito Santo, você entende o que eu estou falando. Você entende o que eu estou dizendo. Jesus está falando isso numa época em que a mente humana ainda era muito fechada e muito concreta. Quanto mais para trás na história, mais concreta é a mente das pessoas. As pessoas precisavam ver para crer, as pessoas... Era difícil simbolizar. A mulher então respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Eu já sei que você está falando, isso aí é o que está escrito lá sobre o Messias. Eu sei. E aí Jesus então, irmãos, Pai amado, Jesus não disse isso para Pilatos, não disse para Caifás, não disse para ninguém que fez essa pergunta para ele. Aliás, essa mulher também não fez a pergunta, ela disse que quando vier o Messias, e ele então diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, você já teve numa situação dessa? Você lembra de algum ponto da sua vida, em algum lugar, que você estava em oração, ou então estava andando por aí, estava ou meditando ou não meditando em algum lugar e você se deparou com uma situação onde você sentiu a presença de Deus, você teve uma experiência com Deus vivo ali, falando, às vezes num hospital, num leito de dor. Você desesperado, essa mulher estava confusa. E ele, na confusão daquela mulher, ele traz um outro dado: eu sou o Messias. Ela disse: quando o Messias vier, ele vai dizer isso aí que você está dizendo. Ele falou: ele vai dizer? Tá bom, eu sou o Messias. Meu Deus, essa mulher foi agraciada demais. É como se estendesse a mão. Prazer, Álvaro. E o outro lado lá, prazer, Messias. Meu Deus, como assim? Como assim o Senhor se apresentou de uma forma inaudita? Naquele momento, verso 27, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Aí os discípulos quebraram a cena, né? Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? E ninguém perguntou nada porque sabia que Jesus sabia o que estava fazendo. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Ou seja, muito provavelmente esse papo aqui se prolongou muito mais, porque quando ela fala que ele disse tudo o que eu já fiz, era impossível que só 3 linhas aqui definisse tudo o que ela já fez. Esse assunto provavelmente durou mais tempo. Venham e vejam um homem que disse tudo que eu já fiz. O que ela fez com esses outros samaritanos? Ela deu testemunho. Olha, eu encontrei um homem que disse tudo que eu já fiz. Eu anotei a frase em grego para eu dizer, mas a língua está meio travada, não vai dar para dizer. Elalice moi pamusa epoiese. Alguém fala grego aqui? Não? Ninguém fala grego? Ai, graças a Deus, então. Então é isso aí mesmo, tá certo. Então. Elalice moi pamusa epoiese. Elalice moi pamusa epoiese. Um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Elalice moi pamusa epoiese. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Ele falou da minha vida. Ele falou do meu passado. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Não tem como enganar aquele homem. Não tem como enganar. Eles ficaram assim, admirados. Não, a gente tem que conhecer. Ela disse, seria esse, por um acaso, o Cristo?
Eu estaria falando do Cristo para vocês? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E aí eu dou um pulo para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Epamusimoi, panuose epoiese. Ela tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. E Jesus ficou ali 2 dias. Ele ia só passar, hein? Aí ficou 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E dizia a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiro, o Salvador do mundo, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, sem holofotes, sem multidões, com uma ilustração da água viva, que a menina ia pegar a água do poço, ele disse, me dá de beber. Ela disse: como assim? Você me pede de beber? Você vê que tu é judeu, eu sou samaritana? E ele disse: se você me conhecesse, quem estaria pedindo água era você que ia estar me pedindo água, e não eu pedindo água a você, se você me conhecesse. Olha que história. Mas como eu vou te pedir água? Você não tem balde? Se o poço é fundo, eu vou pedir água a você, por quê? Ele disse: não, se você bebe da minha água, você nunca mais tem sede. Se você bebe da minha água, ela jorra para a vida eterna. Nossa! A gente evangeliza assim. A gente evangeliza assim, com essa simplicidade, batendo papo, trazendo essas ilustrações. Aquilo lá era a ilustração do dia a dia deles. Nós temos as nossas. Mas ela tinha um problema. Ela era mulher de muitos homens. E ele não disse: ó, tu é uma piriguete. Não disse isso. Ele disse: vai e traz o teu marido. Ela: marido? Mas eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido não. Porque esses 5 aí que você já teve não foram o teu marido, e esse que você tem agora também não é. Ela aí, eu imagino que nessa hora eles conversaram por outros assuntos também sobre a vida dela, porque ela disse: ele disse tudo o que eu já fiz. Ele disse tudo o que eu já fiz. Ela deu testemunho. É muito fácil uma pessoa vir quando você tem um testemunho. É muito fácil você ganhar uma pessoa para Jesus quando você tem um testemunho. Quando você mostra para ela o que Jesus fez na sua vida. É muito fácil. Porque ela foi, contou isso. Contou que ela: olha, eu achei um profeta lá, achei um camarada lá no poço e falou tudo. Ele revelou a minha vida toda. Ele sabe tudo que eu fiz. Como assim? Nunca nos vimos? E esse sinal trouxe os outros samaritanos, que os judeus odiavam. E eles foram lá para ver um judeu na beira do poço. E eles ouviram as palavras. E no final eles dizem: não mais porque você nos falou, mas porque agora a gente ouve. Que Jesus disse não está escrito aqui, mas provavelmente foi alguma coisa fantástica para esses homens, para esses samaritanos. Olha que evangelista fantástico. Ele não só evangelizou uma pessoa, como essa pessoa foi e trouxe outras pessoas, porque testemunhou dele. Sabe qual é a moral dessa história? Sabe o que a gente pode aprender? É que o Senhor, quando chegou em mim, Ele não chegou em mim para eu parar.
Ele não chegou em mim para eu ser salvo, feliz, maravilhoso, abençoado e viver a minha vida feliz da vida porque Jesus chegou em mim. Essa mulher, ela foi para o seu povo e trouxe outras pessoas. A corrente se formou. Ela foi só um elo. Jesus estava passando em Samaria, e ficou lá 2 dias, evangelizando, falando dele mesmo, falando do reino, apontando o reino. E tudo começou num poço, com uma conversa que parecia que não daria em lugar nenhum, sem fazer grandes estardalhaços, falando com delicadeza e gentileza, não tocou de frente na ferida do pecado daquela mulher, ele foi com jeitinho, ele foi discreto, aquela pessoa que chega discreta, foi assim que ele foi. Então, queridos irmãos, nós temos muitos trabalhos para fazer. Aqueles que já chegaram, vocês, eu, nós temos muito trabalho para fazer. Nós precisamos falar do que Jesus fez na nossa vida. E mais do que falar com a boca, mostrar com a própria vida. Mostrar com a sua forma de viver, se comportar com os seus, na sua casa, se comportar no trânsito. Porque as pessoas querem ver testemunho. As pessoas não querem ver só palavras. As palavras são importantes, elas têm que acontecer. A gente precisa pregar falando também. Mas quando ela não encontra eco no nosso comportamento, elas são palavras levadas ao vento. Elas são palavras que ficam suspensas por aí e não vão dar em lugar nenhum. E as pessoas observam muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. O jeito como a gente se comporta em todos os lugares. Como é que ela traiu os outros? Ela traiu com testemunho. Ele disse tudo que eu já fiz. Olha, como assim? E eles foram lá para beber a água viva. Então, o que nós podemos aprender com Jesus? A sutileza e a educação e a tranquilidade com que ele chegou para aquela mulher samaritana, uma situação difícil, e apresentou. Que a gente pode e apresentou a água viva. E o que a gente pode aprender com a mulher? A gente pode aprender com a mulher, ora, que uma pessoa que está completamente perdida, ela pode se tornar um grande evangelista, não porque fala, porque prega, porque ela não pregou. Ela só disse, eu só encontrei um cara lá no poço que adivinhou a minha vida todinha. Seria ele, porventura, o Cristo? Ela plantou a dúvida no coração daquelas pessoas ali do seu povo e eles foram lá para constatar. E de uma forma miraculosa, eles saíram de lá convencidos que eles estiveram diante do Cristo. Miraculosa. Porque Jesus não vestia púrpura, o poder de Jesus era da palavra, ele não tinha poder humano, ele tinha poder espiritual, ele não era musculoso, não fazia medo a ninguém. A tradição diz que ele era uma pessoa comum do povo, a ponto de Judas ter que identificá-lo beijando-o, porque senão estava confundindo entre muitas pessoas. Aquele que eu beijar é esse, ninguém nem conhecia. Ele já era famoso e os guardas do templo ainda não conheciam ele no dia que iria ser preso. Aquele que eu beijar é esse que é o cara que vocês têm que levar. O beijo foi um sinal. Quem é que eles tinham que pegar naquele hora? Ora essa. Ele era um homem do povo, simples, que vestia roupas do povo também, que falava como povo, mas falava coisas sublimes, coisas do céu, como ninguém falava. Então fica esse aprendizado para a nossa noite.
E eu gostaria de fazer uma oração. Vamos curvar a cabeça nesse momento.